Agora foi. Valeu. Isso, agora deu certo. Ah, que bom. O nosso país produz mais de 34 bilhões de litros de leite por ano. Cerca de 98% dos estados brasileiros são produtores de leite, então é uma parcela bem grande. A maioria dos produtores são de pequeno e médio porte, e essa atividade gera cerca de 4 milhões de empregos. Primeiramente, a gente define o que é mastite. Basicamente, é a inflamação da glândula mamária, e ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como traumas, algum pisão de outras vacas, um coice, fatores fisiológicos do próprio animal e fatores infecciosos, como fungos, bactérias, algas e leveduras. Ela pode se manifestar de duas formas. Da forma clínica, e dentro dessa forma clínica ela tem 3 graus de alterações, sendo o grau 1, ela só tem alteração no leite, então a gente só vai ter grumo, o úbere do animal não vai estar inchado, a vaca não vai manifestar nenhum outro sinal clínico. No grau 2, a gente tem alteração tanto no leite quanto no úbere do animal, então a gente vai ter grumo e às vezes um pouco de inchaço. E no grau 3, tem alteração no leite, tem o grumo, tem alteração no úbere, que é o inchaço, e o animal também vai estar debilitado. Ele pode não levantar, pode nem vir na ordenha e ter outros sinais. E temos também a manifestação na forma subclínica. O animal não tem nenhum tipo de sinal e a gente só consegue detectar essa mastite através do exame de CCS, que vai estar alterado e vai estar maior. Temos 2 métodos de diagnóstico de mastite. O teste da caneca de fundo preto, que essa vai detectar a mastite clínica, que vai identificar o animal que tem grumos, e o teste CMT. Esse teste CMT, ele vai identificar os animais com mastite subclínica. A cultura microbiológica. Ela consiste em a gente coletar a amostra, a gente identifica o animal lá na ordenha, tá com grumo, aí já para lá na hora, vem, coleta a amostra do animal, aí ao final da ordenha, faz a inoculação da amostra, que é inocular na placa, deixa ela em incubação durante 24 horas, e após essas 24 horas, fazemos a leitura da placa. A partir do resultado que a gente tem da cultura, a gente interpreta eles, identificando o agente, e a partir daí a gente toma a decisão de realizar o tratamento ou não. E se for realizar o tratamento, qual tratamento utilizar? Qual que é a finalidade dessa cultura? A gente identificar os agentes de forma rápida, dentro de 24 horas a gente já consegue saber qual que é o agente que está causando a mastite na vaca. A gente direciona o tratamento para cada agente, porque dependendo do agente, a gente nem precisa utilizar antibiótico. Redução do uso indiscriminado necessário de antibiótico, como já foi dito, alguns agentes não têm a necessidade de tratamento com antimicrobianos. E a redução de custos com tratamentos mal sucedidos. Porque se a vaca não tem a necessidade aquele agente não tem a necessidade de usar um antibiótico, a gente vai estar reduzindo custos e tendo um tratamento bem sucedido. Então, pensando nessa questão da finalidade, o principal intuito nosso é a questão até da sustentabilidade, sabe? Tanto para a propriedade como para o consumidor final, para diminuir essa questão de resíduo de antibiótico, que esse leite vai chegar na mesa do consumidor, né? E também não ter tanto manejo dentro da fazenda, que todo animal que a gente entra em tratamento, a gente precisa separar, segregar esses animais, o animal acaba ficando um pouco mais estressado por conta das aplicações de medicamento, de rotina, de mudança de lote. Então, a princípio, essa necessidade nossa foi por conta do financeiro, mas levando em contrapartida toda essa parte social também.
A gente consegue também identificar os animais problemas se a gente pega o histórico desde o começo do ano, a gente já está no final do ano. Desde o começo do ano, aquele animal está sempre repetindo mastite. Ele sai de um tratamento, cai em outro, sai de um e cai em outro. Então, a gente consegue ter a identificação desses animais. Se for possível, faz o descarte deles ou um tratamento diferenciado. É de fácil execução, que consiste somente em coletar a amostra nos tubinhos e semear na placa. A gente consegue identificar os agentes contagiosos e também a origem de contaminação desses animais. Como tem agentes que são de origem ambiental e outros de contagiosa, a gente sabe de onde está vindo o problema, para a gente poder corrigir. Tanto na questão de rotina de ordenha, como na questão também do ambiente que os animais estão alocados. Até muitas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade tremenda em conseguir tratar ou nos liga, como na parte da consultoria no veterinário, querendo saber qual que é o melhor tratamento, como fazer, o que dá certo, o que não dá certo. E acaba que boa parte dos veterinários ou fazendas aí atuam no escuro, sem saber o que realmente está acontecendo, o que está cometendo, a origem desses agentes, e começa a usar antibiótico de forma discriminada, né? Então, essa parte da cultura dentro da fazenda nos ajuda e nos mostra uma nova forma de conduta a ser realizada. E aquela metodologia antiga do pessoal da tira no escuro começa a ficar para trás, sabe? Aí a origem dos agentes. Agentes ambientais, como a Escherichia coli, essa aqui é uma placa daqui da fazenda mesmo. Ela tem a característica de ser um pouquinho mais arroxeada. Pseudomonas, ela é um pouquinho verde, as colônias bem pequenas, meio verde, meio amarelada, depende um pouco da pessoa que está vendo. É meio que subjetivo a gente mesmo fazer a leitura das placas. Streptococcus uberis, ele é um agente ambiental, mas dependendo da rotina de ordenha, como ele pode se comportar também como um agente contagioso. Então, a primeira vaca pode ser contaminada lá no ambiente e passar para as demais durante a ordenha. Ela tem essa característica de um azul mais escuro, meio metálico. O Streptococcus agalacti ou desgalacti, a gente não consegue fazer a diferenciação somente visual. A gente usa um outro método, o Smart Trap, que é uma solução que a gente coloca, depois que a placa está pronta, a gente coloca e incuba ele novamente e a gente vai saber a diferenciação deles, mas até agora a gente não conseguiu fazer, não. Eles podem se comportar também como contagioso. Os outros agentes, a Klebsiella, Enterobacter, Proteus, leveduras, algas e fungos também podem causar mastite nos animais. Os agentes contagiosos, o Agalacti e Desgalacti, novamente, ela tem uma característica de ser um pouco mais clarinha, a colônia dela, diferente do Uberis. Aureus, ele é uma colônia pequena e meio que um rosa bebê, meio arroxeadinha, mas são sempre poucas colônias. E quando há o crescimento de pelo menos somente uma, já pode ser considerado aureus. E é um agente de difícil tratamento. Na verdade, ele não é considerado que não tem cura, mas em alguns animais, se foi início de lactação ou a primeira lactação do animal, a gente ainda tenta o tratamento para ver se tem cura. Se não curar, a gente joga ela para o fim da linha de ordenha e descarte. Aqui são alguns resultados que a gente tem no aplicativo. A gente cadastra o brinco do animal, a data da coleta, data da leitura. Essa placa a gente consegue fazer 2 animais por placa, então ela tem um lado A e um lado B. Cadastra qual que é o quarto que foi coletado e inoculado na placa. Aí, após 24 horas, ela dá o resultado para a gente. No caso dessa de Escherichia coli, é um agente que tem alta chance de cura, inclusive o animal pode até se curar sozinho. A gente tenta primeiro o tratamento somente com um anti-inflamatório. Caso não tenha cura,
aí a gente entra com tratamento antimicrobiano, mas sempre tentando não usar o antibiótico em caso que não tenha necessidade. Os impactos econômicos. Vou até voltar um slide aqui só para falar um pouquinho. Essa metodologia que a gente usa, que é um farm dentro da fazenda, que a gente faz essas culturas, são placas com 3 agar que tem. Então, dependendo do crescimento, em qual agar que ela cresce, qual o formato da colônia, qual coloração, a gente consegue fazer o diagnóstico de forma bem simples. Tem até um manual que vem para a fazenda para poder fazer essa classificação, essa orientação. Então, o pessoal dentro da fazenda consegue fazer. E o aplicativo é bem subjetivo, ele dá as orientações de como vai fazer, qual lado da placa você vai tirar a foto. Então, fica bem bacana de trabalhar. E até dentro do próprio aplicativo, a gente consegue já determinar alguns tipos de tratamentos, deixar pré-determinado. Ou se é um animal que vai tratar, ou se não vai tratar. E conforme dá um agente, a gente seleciona qual que é o agente, o aplicativo já vai dando um passo a passo para as pessoas seguirem. Isso facilita muito a rotina. Uma pessoa que recém chegou na fazenda, a gente faz um treinamento ali de 1, 2 dias e ela já consegue seguir com as culturas. E tem um suporte da própria empresa, que quando o pessoal às vezes faz alguma leitura, que o pessoal fica meio na dúvida, eles entram em contato para poder ver se está tudo certo, tentar orientar um pouco no passo a passo, para não poder ficar errado. E além de que gerar um histórico, a gente consegue pelo aplicativo olhar o histórico dessa vaca, olhar o histórico da fazenda, e ele consegue também mostrar para a gente, quando a gente cadastra no próprio aplicativo, o custo que seria um tratamento, ou o custo que é o tratamento que vai ser realizado, ele consegue nos dar um norte de quanto a gente está gastando com tratamentos de mastite e o quanto a gente deixou de gastar com tratamentos naquelas vacas que não foram tratadas por não ter necessidade de tratar com antibiótico. Acaba que nos ajuda a ter um norte e uma economia muito grande também dentro da fazenda. Os impactos econômicos. Como a gente já sabe, esses tratamentos de mastite têm altos custos. São normalmente tratamentos de 4 a 8 dias, então 8 dias fazendo medicamento nos animais, fora o descarte do leite. Também os animais, quando que estão afetados em tratamentos e depois de tratamento, ele diminui bastante a produção. Então, além do custo com os medicamentos, o descarte do leite durante o tratamento e a carência dos medicamentos, o animal ele demora um tempo a voltar à sua produção normal. Diminui também a qualidade do leite, isso aí também vai ter um impacto econômico. Os tratamentos mal sucedidos, eles podem ter recidivas e causar também resistência bacteriana no rebanho. No caso, assim, às vezes acontece uma dose X, a pessoa faz metade da dose. Isso aí, além de não tratar a bactéria, ainda vai causar uma resistência no animal e após esse tratamento ele tem grande chance de voltar a ter mastite. Concluindo. Os custos com tratamento são altos, então a melhor maneira da gente evitar isso é prevenir, né? Esse método de cultura na fazenda, a gente consegue detectar rápido os animais que estão afetados e tomar uma decisão. Uma forma de prevenção também é a rotina de ordenha, tanto pré-dipping, pós-dipping, as mãos dos ordenhadores, isso aí afeta bastante, porque um animal contaminado pode disseminar para todo o rebanho. E também a terapia da vaca seca, ela sendo bem sucedida, as chances desse animal se curar durante o período seco e voltar na próxima lactação sem mastite e curado, as chances são altas. Como fala? A gente, quando entra nessa linha da cultura dentro da fazenda, o pessoal tem que ter a mente bem aberta de entender que não é simplesmente ali fazer a cultura, ver qual que é o agente, tratar ou não tratar. Tem que tomar algumas medidas de prevenção dentro da fazenda, corretivas,
mudar ou não alguns tipos de tratamento. Tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado, não é simplesmente lá, deu áureos, ou deu isso, deu aquilo, e tomar algumas decisões só para aquele animal. O intuito mesmo é tomar atitudes e decisões que abrangem toda a fazenda. Por exemplo, está dando muita E. coli, muita Klebsiella, onde que vai ser a possível causa desses agentes estarem vindo? O que dá para a gente melhorar? Como que está sendo o nosso manejo antes da ordenha para que isso esteja sendo levado adiante? Então, a gente começa a abrir um pouco mais os olhos para outras partes da fazenda, para tentar corrigir alguns outros erros, algumas outras falhas que podem estar acontecendo. Como aqui a gente mexe com o freestyle, por exemplo, é muito importante a gente saber como que estão esses agentes, para ver como que está comportando a cama desses animais, se a cama não está muito contaminada, se está bem desinfectada. A gente consegue ter uma noção um pouco melhor em cima disso também. E até para adequar como que está sendo o pessoal dentro da ordenha. Se está fazendo um pré-dip bem feito, se está fazendo um pós-dip bem feito, entender qual agente vai ser controlado no pré-dip, qual agente vai ser controlado com o uso do pós-dip, se o químico que a gente está usando é compatível com essas cepas que estão acometendo o rebanho. Então, muitas vezes também, eu até pego aqui na fazenda para fazer cultura de algum outro parceiro, ou cliente, ou produtor que tem dificuldade na fazenda, só para a gente dar uma entendida de como que está a situação lá. E a gente utiliza também na fazenda a questão da cultura, não somente para aqueles animais que estão com mastite clínica, mas também para os animais que têm mastite subclínica, que é para não deixar que chegue a uma mastite clínica e para a gente entender que a gente está fazendo com que a CCS chegue a aumentar. Para já, como se diz, quando chega no estágio de mastite clínica, o prejuízo já é bastante alto, não só pelo custo do antibiótico, mas também pela perda da produção, pela diminuição de produção, pelo descarte desse leite. Então, se a gente consegue fazer uma análise aí prévia, um diagnóstico prévio, vamos dizer assim, a gente já consegue dar um avanço muito rápido no resultado. Quando a gente pega uma vaca que não manifestou ainda a parte clínica, a possibilidade de tratamento, de cura, é muito mais alta. Assim como aquelas vacas que, dependendo da situação, a gente precisa secar elas, que o tratamento é mais eficaz no período seco desses animais, né? Então é interessante. A gente faz como avaliação também um comparativo para ver se esse tratamento foi eficaz na secagem desses animais. A gente tem um controle de CCS mensal, inclusive hoje a gente vai fazer essa coleta. A gente consegue saber se a vaca secou com CCS alto, se o tratamento foi eficaz. Logo após o parto desse animal, a gente consegue saber se o CCS dela baixou ou não, se o tratamento foi eficaz ou não. E com a cultura a gente consegue saber que é a gente que está cometendo, que está levando isso para frente, né? E hoje, além dessa cultura que a gente trabalha na fazenda, a gente tem outros sistemas de inteligência artificial que nos auxiliam a conseguir tentar prever se esse animal vai chegar a ter algum tipo de enfermidade, de alteração ali na glândula mamária. A gente trabalha aí com coleiras, com colares e pulseiras que nos mostram o comportamento desses animais. Então, tem algumas inteligências aí que nos mostram com antecedência se já tem alteração no leite desse animal, se já tem alteração no comportamento, que nos começa como se fala, nos deixa um alerta para uma possibilidade de algum acometimento aí nessa glândula mamária também. Então era isso que a gente tinha para falar. Obrigado pela oportunidade e estamos aí à disposição. A gente que agradece a palestra de vocês, viu, André? Viu, Luiz? Nossa, foram muitas informações que vocês nos deram aqui. Eu fui anotando algumas coisas aqui, mas muito obrigada pela palestra de vocês, uma excelente palestra. E eu fui anotando aqui algumas coisas para a gente conversar, né? Bater um papo agora.
Deixa eu ver se o pessoal aqui tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, vamos ver aqui. A Denise está perguntando quais os níveis de sensibilidade e especificidade desses testes. Eu lembro, isso tem na bula, mas assim de cabeça eu não lembro. Vocês lembram o nível de sensibilidade, especificidade do teste? Não sei. Na bula desses testes on-farm tem, né? Mas agora de cabeça eu não vou lembrar, mas é assim, é um nível alto, né? Tanto que o produto pela coloração, foi liberado né, o uso. que é identificado, né, os agentes. Então, assim, pela coloração da colônia, o formato da colônia, sim, são diagnosticados, né? Então, assim, é um teste bem fidedigno. Alguns, como o Aureus, que é o que a gente tem mais receio, mais cuidado, a gente às vezes tira uma dúvida com o pessoal da on-farm, né, para realmente a gente condenar, entre aspas, esse animal, né? Mas é um nível de confiabilidade bem grande. Sim. Na questão dessa pergunta, Denise, o que também a gente observa que você fazer a cultura mais de uma vez também aumenta essa sensibilidade do teste, né? Porque às vezes a mastite está ali presente, a bactéria está ali presente, mas ela está sendo eliminada em quantidades pequenas, tal. Então, às vezes você faz a cultura uma vez, dá negativo. Aí você faz no outro dia. Então, tem muita gente que fala, né, que se você fizer, se você fizer 2 vezes, aumenta a sensibilidade, se fizer 3 vezes, aumenta mais ainda, né? Então, isso, claro, né? Aqui, quando dá negativo, a gente, mesmo que o animal esteja, assim, tá com bastante gruma, alguma coisa, a gente repete o teste, inicia o tratamento com um anti-inflamatório, só para o bem-estar do animal, né? E se ele vai curar sozinho, é porque a cultura deu negativo, e sempre repete para a gente ter certeza se realmente foi negativo, ou se foi naquela hora lá, não teve bactéria suficiente para crescer na placa, né? Mas a gente sempre repete em casos negativos. Isso, é recomendado realmente para fazer 2 ou 3, né, culturas seguidas. O aplicativo informa o gênero e a espécie de microorganismo. Informa, para as principais informa, né, Andressa, sim, né, Luiz? Informam sim. Essas que eu apresentei são as mais comuns que tem no rebanho, né? Mas tem outras que ele informa também. São os 3 grupos principais causadores de mastite, né? Ele pega, né, dentro desse grupo, alguns ele coloca a espécie, né? Por exemplo, Aurus, a Galacte, e outros o gênero, né? Ele coloca o gênero. Algumas também não crescem, né, nessas placas, mas aí, se o animal está avançando o quadro clínico dele, ele não está curando sozinho, aí a gente entra com tratamento também pela essa questão. A gente pode ser uma bactéria que não está crescendo na placa e a gente não sabe, né? Aí a gente entra com tratamento também. Porque tem, né? Por exemplo, micoplasma, prototeca, tem outros micro-organismos que o teste não pega, né? Que pode ser, né? Mas se fizer isso, né? Já foi demonstrado bastante, né? Que fazer uma segunda ou uma terceira cultura aumenta bastante a sensibilidade, né, do teste. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui está falando se o teste permite antibiograma. Na própria placa, ali a gente não consegue fazer nela. Aí teria que fazer uma replicação, se eu não me engano, bacteriana em outra placa para fazer um antimicrobiano. O antibiograma, Isso, no caso aqui já foi feito, aí a pessoa que dá assistência aqui para a gente, ela levou a amostra de leite mesmo, sem ser a amostra inoculada na placa, mandou para o laboratório e lá eles fizeram um antibiograma, mas nessa placa mesmo a gente não faz, não.
A gente sempre recomenda, por exemplo, o antibiograma, né, que o pessoal tocou no assunto aqui, para, em muitos casos, de infecções em geral, nos animais, principalmente infecções urinárias, né, que se faça o antibiograma. Agora, ultimamente, eu estou vendo que as pesquisas, né, os pesquisadores da área de mastite, eles falam que a gente não está tendo uma correlação muito boa entre antibiograma e utilização, né, ou seja, não tem uma correlação que justificaria a gente fazer o antibiograma em caso de mastite, né? Os resultados, às vezes, eles são um pouco contraditórios, né? Eu estou até vendo muito pesquisador aí falando que, né, não seria muito justificado, né, o uso, né, do antibiograma, porque, às vezes, o padrão de resistência do micro-organismo no teste é e lá no animal, por inúmeros outros fatores, essa sensibilidade vai ser outra, né? Então, a gente usar hoje o resultado do antibiograma para tratar a mastite, né, é meio... Antigamente se recomendava muito mais, né? Hoje a gente está vendo que, às vezes, lá no laboratório, o micro-organismo se comporta de um jeito e na vaca de outro. Então, às vezes, né, seria até dispensável o uso, né, do antibiograma. E, para completar, acho que seria igual, como a gente tem o histórico dos animais, o histórico do agente, a gente consegue ponderar quantos animais foram tratados com um tipo de base de antibiótico. Opa, qual foi a taxa de cura? Aí fica mais interessante, dentro da fazenda, a gente fazer qual antibiótico está sendo melhor para aquele tipo de agente, do que, igual o senhor falou, às vezes vem do laboratório uma indicação que, às vezes, dentro da fazenda não vai ter uma correlação tão bacana, né? Para Staphylococcus aureus, então, né, ele produz ali um caroço no úbere da vaca, o antibiótico do laboratório vai falar que é excelente, funciona, mas lá no úbere o antibiótico nem chega na bactéria, né? Então, agora vocês falaram, vocês deram aqui uma informação interessante, né, sobre o uso também para mastite subclínica, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né, mas aí é só para vocês terem dados, né? Vocês não vão fazer tratamento, né? É só para ter o dado ali para saber se esse animal estava infectado. Depende. No caso dos agentes mais contagiosos, a gente faz uma lista depois que sai o resultado da CCS, aí coleta desses animais que têm a CCS mais alta, faz a cultura, e se for um agente contagioso, a gente tenta fazer o tratamento nele, se for viável, para não acontecer a disseminação desse agente. Mas é um ou outro animal só. É mais para a gente identificar os agentes que estão rodando no rebanho e, se for possível, realizar o tratamento. Você está falando do Streptococcus agalacti? E o Uberis. Ah, sim. Pois é, exatamente. Tratamentos de maior duração, né? No caso que a gente trata 8 dias, e contagioso, né? Então, assim, para tentar parar essa contaminação, esse contágio. E aí, quando vocês fazem isso, está tendo um sucesso nesse tratamento ou ela volta depois? Então, a gente começou a implantar agora, vai começar... Ainda não fez o tratamento das que estão com mastite subclínica. Aí, nessa próxima coleta que a gente fizer, a gente vai fazer cultura e, se for possível, vamos tratar esses animais. Vocês vão... porque tem muita fazenda, né, que está tentando fazer a erradicação do Streptococcus agalacti, né, por ele ser uma bactéria sensível, mais sensível que as outras, né, e por o local, né, dela ali ser basicamente o úbere dos animais, né, tem muitas propriedades tentando fazer, inclusive fora do Brasil, tem regiões que erradicaram o agalacti, né? E aqui no Brasil tem algumas fazendas que eles fazem a chamada blitz terapia, né? É isso que vocês vão implantar? O intuito justamente, Ariel, e outra coisa, a gente ia cortar todo tipo de disseminação logo no começo. Porque como a gente tem os animais que são, vamos dizer assim, eu tenho duas linhas de cultura dos animais aqui. A gente trabalha com os animais no barracão e trabalha com a parte dos animais a pasto.
que pegam, tem um desafio um pouco maior. Então, esses animais, às vezes, voltam para a lactação, para o meio dos lotes, às vezes podem até vir com algum agente diferente. E o intuito nosso é justamente tentar manter um padrão de qualidade no leite da fazenda, pensando na questão da subclínica, de ter um CCS baixo, que é o CCS que é mais remunerado no laticínio, para a gente não ter que ficar descartando leite ou assustar. Então, toda vez que a gente faz essa análise da CCS individual, a gente pega todos os animais que têm o CCS mais alto, fazemos essa questão da cultura, para ver, opa, esses agentes aqui são contagiosos, vamos segregar esses animais para já ir controlando só a parte de disseminação, que eu acho que já é uma metodologia bastante impactante dentro da fazenda, só de segregar esses animais de contagiosos já dá uma ajudada boa. E a questão do tratamento, aí igual o senhor falou, vai depender muito do agente, da possibilidade, do que vai fazer com esse leite nesse período, quantos animais estão afetados aí para ver se é compensatório ou não descartar esse leite com tratamento, ou se só segregar ela já vai dar uma ajudada. Aí a gente leva em consideração a questão do período de lactação que ela está, se está mais no começo, mais no final, se a gente vai fazer uma blitz terapia mesmo de vários animais ali, ou se a gente vai antecipar a secagem desses animais, sabe? Então aí a gente leva bastante fatores em consideração para ver qual vai ser a rotina com esse animal. Uhum. Deixa eu ver aqui se o pessoal mandou mais algum. Como faz o Jordiano? Como faz a diluição do leite para semear nas placas? Vocês não fazem, né? Não faz diluição, né? Semeia o leite. Sim. Só põe com suave, tira o excesso e dá uma homogeneizada nele, né? Mas diluição não tem. Isso. Essas placas, ela tem capacidade de fazer, a indicação deles para até diluir custo é fazer duas amostras por cada placa, que é o que a gente normalmente trabalha. Então, quando tem, às vezes, um animal só, uma amostra só para fazer, às vezes a gente chega a congelar ela, depois descongela e faz essa cultura. Mas se for num tipo de uma mastite que a gente precisa ver do tratamento, a gente utiliza ela, utiliza, às vezes, uma cultura que estava congelada para utilizar, mas é só questão de homogeneizar mesmo essa amostra bem, fazer uma coleta bem asséptica ali para mexer, mas diluição mesmo para a placa não tem. Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ok. Aqui eu fiz algumas anotações para perguntar para vocês. Quando vocês começaram a implantar, né, qual foi a maior dificuldade para a implantação desse teste diagnóstico microbiológico dentro da fazenda? Né? Olha, a maior dificuldade que a gente teve no começo foi a questão de cultura do pessoal que trabalha com a gente. Antigamente dava mastite, o pessoal já queria logo já tratar. E no começo era justamente falar, pessoal, vamos esperar 24 horas aí, faz só um anti-inflamatório se necessário. Então o pessoal, muitas vezes, ficava naquele medo de aquilo piorar, de mais dar conta, de agravar, de perder a vaca. Até com os próprios donos da fazenda, no começo tinha muito esse receio. Mas depois porque tem muita, por exemplo, que os kits não recomendam que trate a causada por gram-negativo, né? Isso. Aí, no começo, é muito complicado, o pessoal, às vezes você trazia algum colaborador para trabalhar com a gente, que era acostumado a tratar com só antibiótico. Aí, para essa pessoa coletar o leite, ir lá no laboratório, sair daquele ambiente um pouco mais contaminado lá do curral, para ir para o laboratório, para fazer a cultura, até que incrementar isso, orientar o pessoal, mudar essa cultura pessoal mesmo, foi a maior dificuldade que a gente teve. Porque o aprendizado, a assistência com os testes é muito bacana do pessoal do laboratório, sabe? Uhum. No começo era toda a cultura que a gente ia fazer, a gente estava em ligação com o pessoal online ali, via celular, que dava para trocar ideia. A dificuldade maior mesmo era o pessoal. Treinamento do pessoal, né? Treinamento do pessoal, saber a importância de esperar, de avaliar e de usar muito mais o visual, do impacto, da necessidade mesmo de tratar ou não ali momentaneamente.
E essas, por exemplo, que deu clínica, vocês fazem a cultura, deu negativo. Aí só vai usar o anti-inflamatório, tá? Vai ficar de olho. Na experiência de vocês, na maioria das vezes, resolve sozinha, sem o uso do antibiótico, ou teve casos de vocês que tiveram que entrar com antibiótico porque a vaca piorou, teve febre e tal? Teve casos que teve cura, sim, e alguns que depois ela não curou, e aí a gente entrou com tratamento. Entendi. Porque também, assim, não dá para ficar... Ficou mais ou menos 50%. Usar 3, 4 dias de anti-inflamatório e aguardar se o animal vai melhorar. Uhum. Aí, após esses dias, se ele não melhorou, e a gente entra com tratamento. Mas em alguns casos já teve cura, sim. E no caso também da Escherichia coli, que também não é recomendado no começo a gente já entrar com antibiótico, porque ela tem uma chance de curar alta, espontânea, né? E aí a gente faz só um anti-inflamatório e teve cura, sim. Uhum. E aí o descarte das placas, como que vocês fazem? Porque aí a gente vai ter, a gente está na própria fazenda, a gente está multiplicando as bactérias causadoras da doença, né? Então, como que eu faço para descartar essa placa sem contaminar esse ambiente, né? O que é orientado para a gente é, após a leitura da placa, né, com o aplicativo, usar água sanitária na placa. Molha ela bem e joga fora. Aí vocês usam água sanitária, deixam uns minutos, faz uma solução, deixa uns minutos e depois descarta as placas. Sim. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. E vocês têm dados, assim, a gente teve uma aluna nossa aqui do mestrado, que ela coletou dados de algumas fazendas aqui do interior de Goiás, de outras cidades, não sei se Quirinópolis, não sei, a outra cidade eu não lembro. Em fazendas, e aí ela pegou dados antes de implantar o sistema de cultura na fazenda, on farm, que vocês fazem, né? E depois. E aí os dados que ela obteve, sim, foram fantásticos, assim, por exemplo, de índice de novos casos, por exemplo, de cair de 11% para 2% de novos casos de mastite, né? Então, assim, ela mostrou que essas fazendas que ela coletou os dados melhorou muito na questão até da frequência da doença, né? Como é que está sendo para vocês aí? Está auxiliando? A gente tem um caderno que anota na mão, né? Mas aí depois eu passo esses dados todos para uma planilha. Eu tenho desde o começo do ano, mas tinha antes aqui já, né? Eu não tenho, Ariel, preciso de quantos por cento era antes, quantos por cento é agora, até por questão de crescimento da fazenda, de mudança de ambiente, uma porrada de outros fatores. Mas o impacto das culturas é muito grande, sim, sabe? Só da gente conseguir já prever por conta dessas mastites subclínicas, a gente não deixar a vir ser uma mastite clínica pela cultura, já ajuda bastante a gente, sabe? E a questão da assertividade do tipo de tratamento pelo agente já ajuda bastante essa questão até de recidiva, sabe? Uhum. Que aí assim, é um sistema que compensa, né? Porque se você diminui o número, né, de novos casos de mastite, né, é um sistema que vai, inclusive, né, se pagando, digamos assim, em termos de custo, né? Também para a gente ter o histórico do animal, né? Que às vezes lá no aplicativo a gente perde esse histórico que fica lá no final, mas aí na planilha eu tenho tudo lá, e aí ela já tem lá a quantidade de vezes que esse animal deu mastite no ano, então a gente vai construindo o histórico deles, né? E aqui eu só notei uma dúvida aqui. Muitas propriedades hoje fazem a terapia seletiva, a terapia da vaca seca, mas terapia seletiva. Antigamente, muitos anos atrás, a gente falava terapia da vaca seca. Usa antibiótico, uma bisnaga em cada quarto de todos os animais, né? Era padrão. E hoje algumas fazendas começaram a usar a terapia de vaca seca seletiva, né? Ou seja, eles pegam, até o Luiz Carlos estava comentando, eles pegam os dados de CCS da vaca na hora da secagem, olha, né? Tá pouquinho, tá menos que 200 mil. E olha o histórico, ela não teve mastite nenhuma durante a lactação. Aí o pessoal nem usa antibiótico na secagem, só selante, né? Isso
é bom também, né? Porque da questão da menor utilização, né? Da medicação, né? Esse é um projeto nosso. Assim que eu tiver com 100% do animal fechado, em ambiente controlado, o intuito da gente tirar todo esse antibiótico um futuro nosso. Hoje, ainda a gente não deixa de utilizar antibiótico. O que eu faço é, às vezes, utilizar uma base um pouco mais simples, mais barata, nesses animais que não tiveram históricos, nada aí de contaminação, por precaução, por questão que elas vão ainda para o pasto, vão para um lugar um pouco menos controlado, né? Que às vezes elas passam por algum brejo, alguma coisa nesse sentido. E aquelas que tiveram caso ou histórico maior de CCS, aí a gente já utiliza umas bases um pouco mais caras, mais pesadas, às vezes até da utilização de um injetável também junto, para tentar otimizar isso aí. Aí, no caso aqui, eu avalio a última avaliação de CCS, as 3 últimas, 1 ou 3 últimas. Aí, olha lá como que tá. Se tá acima de tanto, faz a mais forte. Se tá abaixo, faz a mais fraca. Mas entendi. Você faz uma seletividade no uso da medicação, né? Isso. Aí as vacas com CCS menor, que não tiveram problema nem nada, a gente usa mais fraca. Aí as que estão com CCS mais alta e que tem casa, a gente usa mais forte. Certinho. Deixa eu ver aqui, eu acho que não tem mais perguntas aqui. Então, e aí só para finalizar, né, o que vocês falaram, né, que a cultura na fazenda é importante, né, mas não substitui o resto, né, que vocês estavam falando, né? Vou fazer a cultura, vou ter um diagnóstico mais preciso, mas isso não substitui todo o manejo preventivo que a gente tem que continuar fazendo, né? É igual o pessoal às vezes começa a vacinar, vou usar vacina, né, para mastite, né? Mas não adianta usar só a vacina, senão vai ter todo o resto, né? Todo o manejo continua o mesmo, né? O manejo preventivo. Da gente descobrir de onde está vindo o problema também, né? Que pode ser questão da cama, da reposição de cama, o ambiente que ela tá, ou então aqui dentro da ordenha. Aí, a cama de vocês aí é qual agora? Areia. Areia. É a melhor, areia, né? Melhor cama que tem, né? Tem muita fazenda tendo problema com mastite por exemplo, Enterobacter, as fazendas que tem compost bar. Isso a gente até vai utilizar um pouco do compost, mas justamente para vaca seca, justamente por essas questões, para tentar evitar algumas outras contaminações aí. Mas a areia para o controle da mastite, né? Não, é a melhor que tem. A areia é a melhor. O maior complicado é só a questão do manejo dela fora do barracão, né? Para dentro do barracão, acho que não tem melhor ainda aqui. É o padrão ouro que o pessoal fala. Né? Igual o senhor comentou, o teste em si da cultura é um degrauzinho que a gente vai mexer, mas para ter resultado tem que abranger tudo o extra fora dele ali. Ele é só uma escrita que vai nos dar um norte, né? Se a gente não tomar alguma atitude em cima dele, é a mesma coisa do que nada ali. É isso. Então, Andressa, Luiz, muito obrigado pela palestra de vocês, pela presença de vocês no nosso evento. Vocês trouxeram um assunto aqui que hoje ele é muito importante, muitas propriedades começaram, né, a fazer a cultura na fazenda, e eu acho que é o futuro, né? Eu acho que para a gente produzir leite de qualidade, né, esse diagnóstico mais preciso é fundamental. Muito obrigado pela presença de vocês, pela colaboração, muito obrigado por deixarem aí os seus afazeres e virem ter esse bate-papo com a gente hoje. A gente que agradece o convite, estamos à disposição. A gente agradece, Ariel, o pessoal aí. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para ajudar. Tá bom, então. Muito obrigado, gente.